Mandioca coisíssima nenhuma, usava o dinheiro para outras coisas. No mês de fevereiro, mês de carnaval, estou eu em casa e me liga o Pedro Jorge. Aristides queria um conselho de um colega com alguma experiência a mais do que a minha. Estou aqui em Pernambuco e pedi a prisão preventiva dos envolvidos nesse escândalo da mandioca. E eu queria saber se o prazo para eu oferecer denúncia vence com esses 10 dias após a prisão. E eu disse, infelizmente, você vai ter que perder o seu carnaval, porque você vai ter que oferecer essa denúncia. Essa prisão preventiva já foi decretada e você vai ter que oferecer essa denúncia. Como ele saíra de férias, eles deixaram todos os autos do inquérito trancados no armário, e isso correu a boca pequena lá em Pernambuco, mas ele tinha tirado xerox de todo o processado e levado para a casa dele. Então, durante as férias, quando ele voltou, ele protocolizou a denúncia contra esse pessoal aí da mandioca. E logo em seguida ele me telefonou para dizer isso, 3, 4 dias depois ele foi assassinado. Fomos todos a Recife para demonstrar a força da instituição, porque os colegas que lá estavam temiam outros atentados, né? Os assassinos foram todos condenados, né? Esse julgamento também foi muito importante, que houve a participação, a presença de colegas, representantes das procuradorias dos estados todos, maciça lá. Frauzino, portanto, Miguel Frauzino teve um papel relevantíssimo no encaminhar os trabalhos da associação na defesa e no apoio à família de Pedro Jorge e nessa conscientização também de toda a classe, no sentido de estarmos unidos e sempre que houvesse uma ameaça, o colega nunca ficasse desamparado. Ligada à nossa associação, nós temos uma fundação que recebe o nome de Pedro Jorge, e é a Fundação Cultural, eu diria que é o braço cultural da Associação Nacional dos Procuradores da República. Hoje a ANPR tem um fundo de assistência jurídica para que as pessoas contribuem mensalmente, como seguro, caso venham a ser processados. Então, a ANPR sempre teve apostos aí para a defesa dos colegas. Eu precisei uma vez, eu sofri uma ameaça de morte e precisava daquele apoio institucional, tanto da PGR como da ANPR. A gente se sente fortalecido quando sente que tem uma instituição que você faz parte dela e ela está do seu lado. Todos esses momentos que a associação está em luta por nós, ela não está em luta por nenhum individualmente, mas pelo coletivo. E mais do que pelo coletivo, eu faço questão de dizer, porque isso é algo que precisa estar muito presente. Não é a defesa corporativa, não é a defesa de 1 ou 2 privilégios, é a defesa de uma instituição que precisa zelar pela ordem democrática. Eu entrei na associação por uma entidade, né, que preparava jovens, na época eles falavam office boy. Entrei na associação num dia onde estava acontecendo uma reunião do colégio de delegados da associação, ou seja, é um representante de cada estado, mais a diretoria, que dava em torno de 35 pessoas. Me colocaram numa mesinha na frente de um auditório, a reunião acontecendo, e eu nessa mesinha com um telefone do lado, né? E esse telefone tocava a todo instante. Era menino, ué. O Nelson entrou aqui, pediu licença para servir exército. Ficou o irmão dele, o Denis, ficou aqui enquanto ele servia exército, reservamos a vaga dele, ele serviu o exército e voltou. Os brasileiros reconquistam o direito de elegerem diretamente seus governadores e senadores. Reivindicam diretas já para presidente. Morre no país a primeira vítima de AIDS e nasce o primeiro bebê de proveta. O Brasil traumatizado assiste à morte de Tancredo Neves, eleito presidente pelo Colégio Eleitoral. Sarney assume. A nova república é inaugurada. A nova república para nós representou, em primeiro lugar,
um novo Procurador-Geral da República. Assume a Procuradoria-Geral da República o hoje ministro Sepúlveda Pertence, e trazendo realmente a esperança de uma postura bem mais progressista para o Ministério Público. Pertence, desde o primeiro momento, foi inteiramente aberto a ser, digamos, um depositário daquelas posições da classe, posições aprovadas pela classe, e leva essas posições à Comissão Afonso Arinos. Depois de vacilações, negaças, etc., um dia entra-me no gabinete o Álvaro, então presidente da NPR, e o hoje deputado Fleury, presidente da CONAMP, dos Ministérios Públicos Estaduais. E me trazem um cartapácio dizendo que tinham chegado a um acordo. Na verdade, não era um capítulo, era um imenso livro da Constituição, né, com todos os poderes imagináveis para o Ministério Público. Eu li e disse, bem, está faltando um artigo. O Ministério Público manterá relações amistosas e preferenciais com a República Federativa do Brasil, porque era o modelo de uma Constituição de uma potência. O Álvaro, durante a época da Constituinte, a época da revisão constitucional, nós o apelidamos de cupim de mármore, dado a garra, a insistência. E a dignidade com que ele atua. Que o Álvaro essa coisa do cupim do mármore, acho que é o Pertence até que o chamou. Ele é obstinado, é uma pessoa muito obstinada. E então, às vezes, a gente já liquidado, acabado, cansado mesmo, né? Não aguentava, não tinha almoçado, não tinha nada. E chegava naquele anexo 4, que são aqueles corredores imensos, né? Aquela coisa. E então dizia, Álvaro, vamos imaginar, numa sexta-feira em que a Constituinte tinha resolvido que naquele fim de semana não tinha trabalho. Então você chegava ali às 4h30, 5 da tarde, e dizia, Álvaro, não vai ter um único parlamentar aí, um único. Dizia, mas aí é que é bom, porque não deve ter, mas se tiver pelo menos um, vai estar disponível. Vai estar disponível porque não tem mesmo o que fazer, e aí nós vamos poder conversar melhor com ele, essa coisa toda. O processo constituinte não tinha hora, na verdade. E muitas vezes à noite, ou no cair da tarde ou de noite, era quando se poderia conversar com as pessoas. E nós procuramos encontrar quem tivesse restado em qualquer hora, em qualquer gabinete. Tínhamos uma espécie de um mapa e íamos acompanhando, falamos ou não falamos com essa pessoa. Com essa pessoa falamos sobre o ponto A, B e C, ainda não. Falamos quantas vezes, qual foi a receptividade. A nossa produção de emendas era algo assim fantástico. E como produzir emendas, quer dizer, muitas vezes repetindo, mas não podia ser cópia, essa coisa. Então, nós utilizávamos, quer dizer, além das velhas IBMs elétricas, essa coisa, começamos a utilizar, por empréstimo da Procuradoria-Geral, algo que era um sucesso na época, que eram umas máquinas chamadas EDIT. Ela, na verdade, era uma coisa bem rudimentar, ela tinha um mínimo de memória, mas que permitia reproduzir alguns trabalhos. O Brasil já tem sua nova Constituição. Chico Mendes é assassinado no Acre. Cai o Muro de Berlim. Morrem Salvador Dalí e Luiz Carlos Prestes. O exército chinês invade a Praça Celestial e massacra milhares de estudantes. Collor, o caçador de Marajás, vence as eleições diretas para presidente do Brasil e decreta o confisco. O nosso período na associação, que é o biênio 91-93, teve um grande marco para a instituição. Por quê? Porque pela primeira vez o Procurador-Geral da República era um colega nosso da carreira, Dr. Aristides Junqueira Alvarenga. A partir de então, por força legal, o Procurador-Geral é sempre um membro da carreira. A minha